Maravilha! Bora lá para mais um vídeo? Vamos que vamos. Top! Hoje eu vou começar o vídeo aqui, daí tava esperando um pouco ali, o cachorro do vizinho que tá latindo. Aí, apesar que o vídeo hoje vai ser top, um conteúdo sensacional para você, vai ser disruptivo para você. Eu vou falar para você quando a terapia não funciona, né? Então vai ser bem bacana esse vídeo. Só que daí já tem uns estresses antes de eu iniciar aqui, a canseira, toda uma coisa. Aí às vezes a gente perde um pouco o foco, né? De você pegar e passar aquilo com pressão. Mas eu tô estabelecendo aqui, ele tava aguardando um pouco para ver se parava ali o cachorro, senão, se caso latir o cachorro ali, beleza, vamos levar assim mesmo. Você não vai esquentar a cabeça, porque você vai precisar focar no conteúdo que realmente vai ser de grande valia para você, por isso que vai ajudar muita gente esse conteúdo que eu vou passar hoje para você sobre quando que a terapia não funciona. Então, portanto, eu vou dar uma olhada aqui nos tópicos que eu anotei hoje, vou sempre dar uma olhadinha aqui, que inclusive também eu fiz uma lista de várias terapias holísticas que tem aqui e vou passar para você uma por uma aqui. A ideia é citar as principais, então são várias, então claro que eu não vou conseguir decorar todas aqui, algumas sim, mas tem várias, nem sei quantas que deu aqui, 1, 2, 3, 4, umas 15, 20, não sei. Aí eu vou dar uma olhada ali para passar para você, tá bom? Maravilha? Dado o recado inicial, agora vamos começar falando quando que a terapia não funciona, por que não funciona. Ela não funciona por causa do seguinte: você, muitas vezes, ou por não ter conhecimento, ou por não acreditar, tem muitas pessoas que não acreditam na terapia holística, na terapia alternativa integrativa. E ela pode muito bem, sendo associada, né, com a terapia tradicional, né, e as duas podem se unir, pode funcionar. Mas às vezes por crenças ou porque de fato você não queira se abrir para conhecer um pouco mais de todas as possibilidades que existem sobre as terapias, e aí você acaba não usando. Ou tem outro caso, que a pessoa até se abre para a possibilidade, né, de usar uma terapia alternativa, e ela acaba simplesmente falando assim, até que inicia, mas fala, não, isso aí não vai funcionar, não adianta. Então ela começa, inicia um tratamento e ela não vai até o final, né? Então, de fato, quando que uma terapia não funciona? Quando, primeiro, você não tem conhecimento de que ela existe, e segundo, quando você se abre para que você possa realmente ter essa possibilidade, ou se você até se abriu, teve abertura para iniciar uma terapia alternativa, mas você não vai até o final e não finaliza. É a mesma coisa, pegando exemplo rápido aqui, de fazer dieta, de fazer exercícios. Você começa, faz uma semana, faz no máximo aí 15 dias e abandona e joga tudo para o alto, e é óbvio que não vai funcionar. Então, nesse caso, o problema é a terapia, o problema é o tratamento, ou o problema é você? Esse ponto que eu vou trazer aqui para você e vamos falar mais sobre isso no vídeo. E quais são, de diversas aqui que eu pude dar uma pesquisada, algumas aqui até eu utilizo, a minha família aqui utiliza, conhecidos meus utilizam, e realmente funciona, dá resultado, porque a gente é prova viva disso, então é óbvio que a gente recomenda o que é bom, né? Então, não que eu vou recomendar agora para você isso. Eu vou citar todas as terapias alternativa, integrativa, holística que eu pesquisei e encontrei. Pode ter até mais, mas essas eu acredito que sejam as principais. Maravilha? Então eu vou trazer aqui para você. Você já deve ter ouvido, talvez, ou se você não ouviu, é interessante você saber que ela existe, ou talvez até procurar sobre, entender mais sobre isso, que realmente tem umas aqui que a gente utiliza e ajuda demais. Claro, cada uma no seu campo, na sua área de atuação, e eu vou também te dar uma dica para você de como você ser mais assertivo para que funcione para você. A primeira eu já dei, é você conhecer, a segunda é estar aberto, depois, se você está aberto, você iniciou um tratamento, vá até o final, né? Vá até o final, e a outra dica que eu vou dar depois de eu passar a lista aqui de quantas terapias tem. Então eu listei aqui, tem Theta Healing, constelação familiar, apometria, reiki, fitoterapia, tarô, fitoterapia a gente utiliza, astrologia, renascimento, também já fiz, muito bacana, muito bom, barra de as, também já fiz, muito interessante,
A radiestesia também não fiz, mas é interessante. Eu sei que, na verdade, o terapeuta que atende a gente, ele usa, é uma mescla da radiestesia com a fitoterapia, né? Então, numerologia, musicoterapia, meditação, massagem, florais, a terapia por florais a gente utiliza também, fitoenergética, EFT, cromoterapia, ayurveda, auriculoterapia, aromaterapia, acupuntura, hipnoterapia e ozonioterapia. Ozonioterapia também a gente já utiliza, que na verdade eu ainda não fiz, a minha esposa que fez, a minha sogra fez também, e realmente é muito bacana, muito bacana. Por que eu não vou falar para você o que a gente utiliza e realmente dá resultado, realmente funciona? Porque, assim, tem ainda um tabu, uma crença sobre isso, né? Muita crença sobre isso. As pessoas preferem ir pela medicina tradicional, tomar um remédio, enfim, que de fato não vai resolver o problema. Remédio, o nome já diz, é para remediar, não para ir na causa e resolver o problema. Eu sei que tem muitos médicos que trabalham com a medicina integrativa, isso é sensacional, então às vezes mescla, né? Pode mesclar as duas coisas e realmente ir na causa do problema, resolver o problema. Mas, já que eu estou trazendo esse vídeo aqui para, se você não conhece, eu não sei o momento que você está, se você conhece alguma dessas alternativas, se você não conhece, eu estou te apresentando agora. Se, por exemplo, você já ouviu falar ou já tentou alguma, mas, como eu te disse, não foi até o final. Enfim, a ideia aqui é trazer para você, mostrar o que a gente utiliza, que dá resultado, que para a gente, que para mim, para nossa família, funciona. Então eu estou trazendo uma opção aqui para você pensar a respeito disso. Agora, obviamente, eu não vou trazer aqui para você, faça a terapia com florais, que funciona. Eu posso dizer que para nós funciona, ajudou em muitos aspectos, tá? Posso gravar um vídeo falando depois só sobre o que a gente utilizou, para o que, como funcionou, qual foi o resultado, enfim. Mas a ideia aqui é trazer como caráter de informação para você, que muitas pessoas nem conhecem. Muitas pessoas, de fato, têm crenças que limitam mesmo de você, pelo menos tentar, pelo menos se abrir para que talvez uma terapia alternativa seja às vezes até a causa da solução do seu problema, né? Eu não vou falar aqui que seja a solução, porque daí eu nem posso falar isso, eu não sou médico, eu acho que nem médico pode falar isso, prometer a cura, né? Ninguém pode prometer a cura. Mas que você pode identificar, e se usar a terapia correta, de várias dessas que eu citei, deve ter mais, foi aqui as principais que eu citei. Então tem outras ainda que pode estar ajudando. Eu acho assim, tudo que ajuda, que faz bem, a gente deve usar, né? Então eu estou trazendo aqui para você. Eu vou citar aqui de novo as que eu já utilizei e é interessante. Eu e a nossa família teve resultado, né? Então a gente já fez aqui, ó, astrologia, renascimento, isso eu fiz, barra de as, radiestesia, massagem, acredito que muitos de vocês já fez, claro que são vários tipos de massagem, ayurveda e ozonioterapia. Eu não fiz, mas a minha esposa fez. Então, algumas das e florais, terapia com florais, que é a que a gente mais utiliza no momento, né? Então, essas a gente já utiliza, a gente tem experiência, a gente pode falar um pouco mais de como que funciona, o porquê, que questões resolveu, enfim, mas eu posso fazer um outro vídeo para falar sobre isso. A ideia aqui é, como eu te disse, trazer como um caráter informativo de que de fato isso existe. Há uma possibilidade de que, por exemplo, se você faz algum tratamento com a medicina tradicional, você integrar isso, e as chances são de que claro que cada indivíduo é único, aí você precisa realmente passar por um especialista, um terapeuta que seja experiente, que entenda, cada indivíduo é único, e aí você pode se integrar
os dois, talvez até resolver o teu problema, em vez de ficar só remediando. Então essa é a ideia. Agora, então não estou excluindo nenhuma nem outra. Eu só estou falando que existe, né, as duas, que você pode integrar, mas que muitas vezes, e essa experiência, nossa experiência minha, de que muitas vezes a terapia alternativa, por exemplo, para nós, eu estou dando aqui a minha experiência, com florais, com ervas, ela resolve o teu problema e, de fato, você simplesmente não vai ter mais aquele problema. Pronto. Então, isso eu posso te falar. Isso pode falar porque é uma experiência minha, né? Então, não estou prometendo cura, não estou falando para você que você deve fazer ou não estou falando para você ir cheio de expectativa e cheio de esperança, porque talvez uma terapia alternativa ela vai ser a cura dos seus problemas. Eu estou falando da minha própria experiência, do que a gente viu, né? Do que a gente tem em contato próximo, que de fato funciona, né? Show? É importante eu frisar isso, senão eu não sei quantos anos esse vídeo vai estar aqui no canal, alguém possa ver e falar assim, não, porque ele está prometendo cura, sabe como é? Então é importante eu frisar isso. Eu estou mostrando a minha experiência, trazendo aqui para você. Você pode procurar uma pessoa especialista que realmente trabalha bem, um terapeuta capacitado, que já é o ponto que eu vou falar para você, né? Eu vou falar para você que é importante você não ir só, mas eu, por exemplo, vamos só pegar um exemplo aqui. Eu gosto da terapia dos florais, Fabiano. Amo essa terapia dos florais, já utilizei uma vez na vida, funcionou, foi bacana e tal. Então, eu vou com fé, é óbvio que você tem que ter fé, acreditar naquilo que você faz, mas eu vou com fé que só o floral vai funcionar. E é esse ponto que eu quero trazer para você. Só o floral não vai funcionar. Vai ser um conjunto do terapeuta ser capacitado, o floral e principalmente a capacidade do terapeuta de dar consciência em relação a todo o processo. Tá? Por quê? Por exemplo, se tiver um terapeuta, vamos seguir no exemplo do floral aqui, que ele vai só chegar, ter uma conversa, entender como você funciona, eu vou te receitar esse floral aqui para você tomar que vai resolver. Mas se ele não tiver a capacidade de te dar a consciência por trás daquilo, o porquê que vai funcionar, o que é aquele floral, aonde que aquilo vai agir, né? Para que fique claro em você, para que ele ajude você a ver que isso de fato funciona, ou no mínimo, porque muitas vezes as pessoas também, elas vão, fazem a consulta tal, tem a recomendação, e também o terapeuta não consegue fazer com que a pessoa, é óbvio que você não vai ficar forçando a ninguém, mas a importância de ter o terapeuta que fale assim, viu, fizemos o tratamento, é isso que você precisa fazer, vá até o fim. Vá até o final e vamos ver o resultado. Então, se ele não consegue fazer isso, né, que é explicar para você, te dar a consciência do problema, da questão que você tem e fazer com que você chegue no final do tratamento, tem alguma coisa para se questionar, né? É uma coisa que você precisa avaliar, que já é o outro ponto que eu quero trazer para você, que mesmo que você esteja precisando de ajuda, você minimamente precisa ou ter a informação, que às vezes vem muita indicação, ou você mesmo consegue perceber, não, essa pessoa eu sinto que é uma pessoa capacitada, que realmente vai colaborar aqui no processo, vai me ajudar, vai funcionar. Ou você precisa ter a informação, porque às vezes no desespero você vai, e aqui é óbvio que existe gente muito bem capacitada, existem pessoas que não estão capacitadas. Tem pessoas que pensam realmente em ser profissional, em ajudar a pessoa, e existem pessoas que querem só ganhar dinheiro, por exemplo, né? Em todo lugar assim, né? Não só do mundo da terapia, agora dá para a gente ampliar um pouco mais. Concorda comigo? Então, no mínimo você precisa ter, não sei, esse sentimento, essa intuição ou a informação de que esta pessoa de fato vai poder te ajudar, te conscientizar, te dar consciência, te acompanhar para que você fique tranquilo em todo o processo. Como eu digo, terapeuta que ele não tenha compaixão ou não saiba o que é compaixão. Eu já falei aqui várias vezes o que quer dizer compaixão, é você realmente se colocar no lugar do outro e, a partir de então, você poder encontrar na pessoa, ou no caso, em você,
as ferramentas, os elementos para que você resolva a sua questão. E não eu falar para você, faça isso, faça isso, faça isso, só te dar uma receita, chega aqui, é só você seguir isso, isso. Não. Aí para mim, pelo menos na minha opinião, isso não funciona. Agora, se a pessoa realmente está empenhada, ter compaixão, de entender a sua questão, de realmente ajudar em você, encontrar as ferramentas, porque tudo mora na gente. Então, aí sim, aí já é um indicativo que a pessoa realmente quer de fato te ajudar, quer de fato te entender e fazer sentido na tua vida para que você caminhe e juntos caminhem para você solucionar essa questão. Então, mais um ponto para você observar, tá ok? E aí, seguindo aqui, mais uns tópicos que eu anotei, é o seguinte, por quê? Porque se o terapeuta não conseguir fazer isso, no mínimo ele tem que te explicar que as pessoas ao seu redor influenciam, o ambiente te influencia e que depois de todo esse processo, você precisa ter alguns pontos. Eu gosto de citar aqui alguns e até eu coloquei aqui. Você primeiro precisa ter a decisão, tomar a decisão que você vai aceitar isso e vai fazer até o final. Depois a coragem, né? Ou pode ser, eu não coloquei na ordem correta aqui, mas dá para a gente enumerar na ordem correta. Por exemplo, você precisa ter a coragem. Então, eu vou enfrentar isso, eu vou procurar ajuda, eu realmente quero isso, né? Então a coragem, depois a decisão, você precisa decidir de fato, né, que você vai fazer, depois agir, ação, de começar, início, meio e fim, depois a constância, porque depois que faz um tratamento você melhora, obviamente, toda essa parte, vamos colocar aqui, vamos seguir de novo no exemplo do floral, só para você entender. Então não é só a consulta, não é só fazer, não é só o terapeuta dar consciência, mas às vezes vai ter que mudar a tua alimentação, às vezes vai ter que incluir um exercício, às vezes vai ter que mudar toda a tua rotina, para que daí tudo isso integrado, você de fato resolva a tua questão, resolva o teu problema, né? Que é inclusive o que a gente passou e assim funcionou para a gente. Mas a gente teve que mudar vários pontos. Então não foi só. É óbvio que ajudou demais. Vou falar assim, os florais foram 50%. Os outros 50% é a gente. É a consciência que a gente tem diante daquilo do que a gente precisa fazer, certo? Então isso tem que ficar muito claro para você. E se não ficou claro, se o terapeuta ou quem está te atendendo, quem realmente se propõe a te ajudar, não deixa isso claro, que já é o outro ponto que eu notei, que precisa ter clareza, né? Mostrar para você que a responsabilidade é toda sua, total sua. Então você precisa ter autorresponsabilidade, ter clareza e dar direção. Então se não tiver esses pontos, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E daí, de fato, não vai funcionar. Entendeu? Então vamos resumir aqui para você entender. Se você não conhecia, agora você, através desse vídeo, você conhece as várias terapias alternativas que existem. E óbvio que eu não citei todas aqui, como eu já te falei no vídeo, deve ter mais, deve ter um monte ainda, mas aí vai de você também estar aberto para querer buscar, saber que isso pode integrar, ser integrativo já com o tratamento que você faz, mas com indicativo de, como eu dei o exemplo aqui para nós, que resolveu a questão, simplesmente resolveu. Então, aí chegou a ponto de eu não tomar, igual eu falo, para não ficar tão longo esse vídeo, eu vou gravar um outro falando como que foi todo o processo, aonde que isso atua, como funcionou e tal. Mas chegou a ponto de eu largar simplesmente os remédios, remédio químico, né? Então, fazendo o tratamento com ervas, com os florais, tá? Mas depois eu conto, num outro vídeo aí, eu conto sobre essa nossa experiência, minha experiência, nossa experiência aqui da nossa família e de vários amigos que também utilizam. Então o primeiro ponto é você, realmente, agora conhecer, depois estar aberto, depois procurar uma pessoa capacitada que também te indique, que te acompanhe, que te dê consciência da situação, para que você entenda o que você está fazendo. Depois que você tenha a decisão, a coragem, a responsabilidade, que você tenha a direção, a clareza, tudo isso precisa estar interligado, integrado. Aí vai funcionar. Aí pode funcionar a medicina tradicional com a integrativa, pode funcionar o terapeuta, pode funcionar, enfim, o tratamento todo, vai tudo funcionar. Por quê? Porque aí está fechado. Fechou o combo, né?
de como que você vai agir desde encontrar a pessoa correta até o tratamento correto, a consciência, depois a responsabilidade, depois as mudanças que você vai ter que ter, né? Muitas vezes e principalmente de hábitos, que isso vai ter que acontecer, né? Porque está tudo integrado também com a alimentação, com o exercício, com o sono, tudo isso está integrado. Né? Depois, da capacidade do terapeuta te mostrar que você precisa ter a consciência, a clareza, a responsabilidade, a direção, a constância. Aí sim, tudo isso integrado, aí eu tenho certeza que vai resolver a tua questão. Concorda comigo? Então, nesse vídeo, resumindo, feito o resumo aqui, é para te mostrar isso, que existe essa possibilidade. Mas talvez por algum desses pontos que eu citei agora, você ou não se abre, ou você até inicia e não acredita e ir até o final, ou de fato você não se empenha, não se responsabiliza para mudar os seus hábitos, para que de fato você resolva a tua questão. Quais desses pontos que está pegando aí em você? Observe, analise. E a partir de então, quando você observar, comece a estar mais aberto. Ou, de fato, olhe para todos esses pontos, anote ou reveja o vídeo para que você entenda. Putz, não tinha pensado assim ou não tinha visto dessa forma. Top? Então eu espero que tenha ajudado esse vídeo, tenha clareado um pouco mais para você. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, deixe aqui nos comentários aqui abaixo. Envie para mais pessoas que talvez não conhecem o que significa e como funciona uma terapia holística, uma terapia integrativa, para que de fato, como no nosso caso, possa resolver a sua questão. Tá bom? Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.